esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus e, voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, de sua mãe, de sua mulher e de seus filhos, de seus irmãos, de suas irmãs e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carregar sua cruz e não caminhar atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, que não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isto começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda: qual é o rei que, ao sair para guerrear com o outro, se não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amados filhos, hoje a palavra de Deus quer nos chamar para uma experiência do qual muitas vezes questionamos a própria existência de Deus. Muitas vezes olhamos para o mundo como se faltasse alguma coisa. Por isso, o livro da sabedoria faz um monte de questionamento. Qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Ou quem pode imaginar os desígnios do Senhor? E vai fazendo alguns questionamentos para mostrar também a nossa inferioridade diante de Deus. Quem pode responder? Somente Deus. Por isso o livro de sabedoria quer nos mostrar que quem investigará o que há nos céus é as mãos daquele que criou, para nos dar também um pouquinho de paz. Nós somos pessoas muito angustiadas,
querendo respostas para tudo. Queremos conhecer tudo. Queremos dominar tudo. Porém, a Deus e seus desígnios nós não podemos dominar. Nós precisamos acolher. Por isso diz o salmista: vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Qual de nós, na nossa história de vida, não necessitou desse refúgio? De encostar em Deus, de parar para estar na presença de Deus, que é no momento de angústia, que é no momento de dificuldade, de provações, e normalmente são esses momentos. Mas Deus é um refúgio para nós. Por isso a carta de São Paulo, e é bonito para nós essa experiência paulina. Tinha um escravo chamado Onésimo, muito carinhoso, um escravo, que Paulo encontrou na cadeia, preso também. E eles tiveram um laço de amizade tão grande. Paulo o teve como o primeiro que ele evangelizou, que deu atenção à palavra. Onésimo queria beber de tudo aquilo que Paulo falara, ensinara. E Paulo se afeiçoou, de tal modo que quando Onésimo fora solto, Paulo escreve a um amigo para que acolhesse Onésimo em sua casa, não como um escravo, mas como um irmão livre e preenchido da palavra de Deus. As recomendações que Paulo dava a respeito de Onésimo era recomendação, dizia: aí eu estou te entregando o meu coração. Olha que bonito. Cuida dele, porque ele é o meu coração. Como é bonito. Cuida dele, para mostrar, amados irmãos, que essa relação com Deus é uma relação, antes de tudo, uma relação afetiva, carinhosa. É uma relação onde o pleno amor acontece. Não é uma relação meramente racional. Também o é. Não tem como amar a Deus sem a razão. Não é possível ser um amor pleno. E por isso adentramos no Evangelho de hoje, onde Jesus vai dizer que há um critério para segui-lo, que está marcado num tripé, que é renunciar, tomar a cruz
e seguir. Há um tripé, uma trindade. Ao mesmo tempo que há essas condições, se vocês repararam bem no Evangelho de hoje, por 3 vezes Jesus diz que quem não pode ser meus discípulos. Você imagina aqui, Jesus tem uma multidão o acompanhando e ele olha para trás, como se ele dissesse assim: olha, essa multidão que me acompanha não sabe o que está fazendo, não tem consciência do que eles estão fazendo. Eles estão pensando que estão vindo atrás de mim para receber milagres, prodígios, né? Aí a gente fala da tal teologia da prosperidade, né? Que a gente ouve por aí, né? E quem segue Jesus vai ter muitos bens, carros, casa. A gente liga a televisão e a gente vê isso. Glória a Deus, te deu carro, te deu casa, te deu isso, te deu aquilo. Jesus olha assim para aquela multidão e diz assim: olha, eles não sabem. Por isso ele coloca o critério para o seguimento. E aí ele vai dizer da seguinte maneira aqui para nós: se alguém vem a mim, mas não se desapega. Interessante que a leitura aqui dessa palavra desapega, em grego, não é desapega, é quem odeia. Forte, né? No grego, a palavra, embora fora traduzida aqui, porque talvez nós não aguentaríamos a palavra, quem odeia, quem, diz assim, mas quem não odeia teu pai, tua mãe, tua mulher, teus filhos, teus irmãos, tuas irmãs e até mesmo a própria vida, não pode ser meu discípulo. E aqui você me perguntaria, está assustado, né? Com essa palavra. Você me perguntaria: ora, padre, até domingo passado, em outros domingos, falava da misericórdia de Jesus, e agora você está dizendo que a palavra é esta: quem não odeia pai, mãe, casa, etc, etc, não pode ser meu discípulo. Parece uma contradição. Não, o objetivo de Jesus era assustar mesmo. Quando assusta, todo mundo presta atenção. Talvez você começou a prestar atenção no padre a partir da palavra odeia. Mas essa palavra tem essa conotação que Jesus quis dizer que se você não colocar Ele, Deus, em primeiro lugar, você não pode ser discípulo. Esse odiar aqui é amar menos. Para amenizar o coração de vocês, eu diria: quem não amar menos
teu pai, tua mãe, teu irmão, tua casa, teus parentes e a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Mas eu prefiro a palavra odiar, para nós percebermos que Deus não está brincando conosco. Deus não está brincando de ser igreja, igrejinha, para você não. Deus não está de brincadeira. Quem não carregar sua cruz e não caminhar atrás de mim, não pode ser meu discípulo. E você bem sabe, quando você vê alguém carregando um saco de cimento, ele tem pressa de chegar ao destino, ele anda rápido, porque quem carrega um peso e vai rápido, o peso diminui. Agora veja bem, aqui está a proposta. Quem não carregar a sua cruz e não caminhar atrás de mim, ou seja, ele está com a cruz dele à tua frente, e você está com a sua cruz, ele está te mostrando o caminho. Então, se tiver alguma pedra no caminho, se tiver algum buraco no caminho, ele está sinalizando para você. É segui-lo a partir da cruz. Não pode ser meu discípulo. Eu me pergunto se eu ainda posso ser discípulo de Jesus, porque eu sou muito frouxo. Eu sou muito frouxo. Não aguento perseguição. Não aguento não. Não aguento. Eu sou frouxo. Eu confesso, eu sou frouxo. Ele está dizendo, se não carregar, não pode ser meu discípulo. Peço a força de Deus para ser. Com efeito, qual é o homem que, ao construir uma torre, não se senta primeiro para calcular o gasto? Porque se ele não terminar, vão zombar dele. Aqui, sabe o que é? Nós já vemos pessoas, gente de fé, que se converteram, que se animaram à fé. Grandes pregadores, eu já conheci grandes pregadores de ficar se admirado com tanta sabedoria, com a palavra de Deus. E aí eu te pergunto, onde estão hoje? Fora da igreja. Construir aqui é a partir daquele que você segue. Se você está construindo a sua vida católica, a sua vida de fé, não calcula se você vai aguentar. Se você vai aguentar ser católico, se você vai aguentar a firmeza da vida católica, porque eu afirmo para você. Porque eu afirmo para você, ser católico é difícil. É mais fácil ser protestante,
Escute o que eu estou dizendo. Ser católico é radicalidade. Não é mimimi, não. É no sofrimento e na alegria. É com dinheiro, é sem dinheiro. É com saúde ou sem saúde. Construir aqui é a partir da fé. Você calcula se você vai ser fiel e vai construir essa torre de fé. A gente vê esse jovem de Crismas, né? A gente vê as nossas crianças da primeira Eucaristia. Cadê elas? Onde que estão elas? Começaram a construir e não foram capazes de terminar. Se um rei vai guerrear com um exército que tendo ele 10.000 e o outro com 20.000, ele vai reconhecer que se não dá, vai levantar a bandeira de paz e dizer: olha, tá tudo bem, não quero guerra. Quer dizer o que aqui? Se você percebe que fraqueja na fé, busca a reconciliação. Você percebe que você está nesse mundo guerreando aí, nessa guerra sem fim, e que sem o Senhor não vencerás. Busca Deus, busca o Senhor para a sua vida. Então compreendes o que a palavra de Deus diz para nós? Não pode ser meu discípulo. Nosso Senhor não quer, olha, nosso Senhor não quer qualquer um. Quer não. Ele olha assim para trás daquela multidão, para uma multidão. Você não pode, você não pode, você não pode, você não pode. Pode não. Não é qualquer um. Olha os santos. Essa semana pegam um DVD aí de um santo ou um livro e começa a ler, que você vai perceber qual é o critério que ele entendeu para seguir Jesus. O que ela? Nós precisamos sempre renovar a nossa fé a partir da história real de alguém que soube amar Jesus mais do que nós. Então veja bem, os critérios para viver a fé, para viver com Deus, não pode ser de qualquer jeito. Gente, eu fico olhando às vezes os funcionários da igreja, Eu falo porque eles estão por aí, né? Aproveito, aqui eu falo, né? Eu fico olhando os funcionários da igreja. Eles estão na igreja, mas a igreja não está neles. Compreende? Eles vivem um ambiente de igreja, mas a igreja não está neles. E às vezes nós também estamos na igreja, viemos à missa, participamos da missa, mas a fé na igreja não está em nós.
não pode ser meu discípulo. Então veja bem, é preciso fazer com que a fé seja reconstruída. E claro que eu acredito mesmo, falando dos nossos funcionários, que eles têm pouco testemunhos, só tiveram muitas pessoas se dizendo da igreja que deram testemunho o quê? Contrário, porque se vocês me pegam fazendo alguma coisa que é contrário daquilo que eu prego, vocês vão seguir? Vocês vão acreditar no que eu falo? Não, não vão. Mas ai do homem que segue o homem. E nós fazemos essa confusão. Veja bem, amados irmãos, a igreja é santa porque ela é o Cristo. Os homens e as mulheres da igreja, nem tanto, mas a igreja é santa. Sigamos o Cristo com radicalidade, porque aqui tem critério para seguir nosso Senhor Jesus Cristo, para comungar da Santíssima Eucaristia. Tem critérios, não é de qualquer jeito. E tem gente que quer ficar rico na igreja quando aquele que fundou foi pobre. Jesus era pobre. Então que nós possamos hoje observar se nós de fato estamos preparados para o seguimento, para seguir Jesus Cristo. Se estamos de fato preparados, se estamos calculando essa obra que já foi iniciada em nossas vidas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo,